temos a concepção de pai, e aí as mães vão entender um pouco, mas os pais vão entender mais, parece que a gente puxa a responsabilidade toda sobre nós, não é? Tem pais aqui, tem o Thiago, tem o pastor, tem o Fábio, desculpa, Fábio. Às vezes, a gente, como pai, puxa uma responsabilidade que a gente às vezes não gosta nem de dividir. De tão tenso que a gente fica com a responsabilidade de ser pai. A gente quer ser pai no sentido de não falhar, para o seu filho não ver uma fraqueza sua. Para os nossos filhos, principalmente quando eles são assim mais novos, crianças, eles vão nos ver como heróis, muitas das vezes. E nós, como pais, temos o sentimento ou a sensação de não querer demonstrar nenhuma fraqueza para o nosso filho. É difícil você ver um pai querer chorar ou chorar na frente de um filho. É difícil você ver um pai querendo dizer que ele não é capaz de saber todas as coisas para um filho. Porque nós temos a sensação de que, como pais, nós precisamos ser perfeitos. Só que nós sabemos que nós não conseguimos alcançar isso, por mais que nós tentamos. Às vezes, os nossos próprios filhos nos corrigem. Às vezes, os nossos próprios filhos nos ensinam. Cadê o joinha aí, né? Às vezes, o exemplo dos nossos filhos é o que faz com que a gente se conserte. Deus, Ele não é como nós. Porque nesse aspecto, nós às vezes tentamos ser pais bonzinhos. O filho dá uma quebradinha de pescoço, olha, pede. Aí o que você fala? Não, pode, faz. Às vezes você está vendo fazer errado, você faz vista grossa. Às vezes você chama atenção, depois você é o famoso morte à sobra. E nós temos às vezes essa concepção de pai bonzinho. E talvez por isso, às vezes a gente quer que Deus também seja um pai bonzinho. Mas que Deus ele não é um pai bonzinho. Ele é um pai bom. É diferente. Porque muitas das vezes o pai bonzinho passa a mão na cabeça, ou não corrige, ou não entende. Mas Deus não. Ele faz tudo para o nosso bem, para cuidar de nós. Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo aquele filho pirracento, chato e mimado, mesmo assim, Ele nos ama, nos corrige, cuida de nós. E é difícil, talvez, o mundo entender o que é isso, e às vezes até nós mesmos entender, porque a concepção do mundo hoje do que é certo, do que não é, do que é correto, do que não é, está muito distorcido. Hoje a forma que o mundo vê que são coisas boas ou pessoas boas está totalmente distorcido. Quer ver exemplos disso? Hoje existem políticos que, por mais corruptos que sejam, as pessoas viram e falam assim: ah, fez alguma coisa? É um bom político. Mas roubou, mas fraudou, mas mentiu, mas fez leis que acabam com a sociedade. Ah, mas não interessa. Ele fez qualquer coisa para ajudar. Ele veio aqui e asfaltou a rua. Ele veio aqui, sei lá, fez um auxílio, deu uma cesta básica, e aí ele se torna bom por aquilo que ele fez de bonzinho e apaga toda a transgressão, toda a injustiça, tudo que ele corrompe. Quer ver um outro exemplo disso? Pessoas, por exemplo, no Brasil, que eu já convivi, já vi acontecer, dão mais valor para um traficante dentro de uma favela do que para a polícia, que é responsável pela segurança pública. Porque ele acha que onde ele está, dentro daquela favela, o traficante que manda, que mata, que executa, que traz drogas, que traz armas, que faz todos aqueles crimes, é um sujeito ótimo, muito bom, porque ele dá segurança. Ele dá segurança. Será que ele está ali mesmo para proteger alguém? Será que essa é a função? Então o mundo, ele distorce. Vou dar um exemplo
bem banal assim, mas que talvez alguém online, talvez os mais novos vão entender, e eu creio que é válido todos os exemplos que a gente puder dar, porque Jesus, quando pregava, ele não pregava às claras muitas das vezes, ele pregava por parábolas. Ele literalmente desenhava o que ele queria falar. Se a gente for ver filmes, antigamente, na época que eu tinha idade do Samuel, da Yasmin, eu conhecia os heróis, os super-heróis. E esses são os que salvavam. Hoje não. Hoje nos filmes os vilões é que salvam. Hoje existe o Esquadrão Suicida, que é a junção de todos os vilões maus e terríveis que são escolhidos para salvar o mundo num filme. De tão distorcida que a mentalidade humana está dos que é certo e do que é errado, que hoje o vilão virou o herói. E o herói? O herói é passado. Hoje a bondade ficou esquecida e o egoísmo e a vontade própria resplandece. Mas isso é para a gente ter uma ideia do que é bondade e o que não é, para a gente entender que nosso Deus ele não faz parte disso. Não. Ele continua sendo bom e justo e fiel. Aleluia. O mesmo. Do princípio ao fim. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não se corrompe mediante a humanidade ou mediante aquilo que nós julgamos como certo ou errado, ou bom ou ruim. Não. Ele tem a sua justiça. E a boa justiça, a verdadeira justiça. Se a gente for entender o que Deus, por exemplo, julga como bom, lá em Salmos, no capítulo 68, verso 5, eu estou falando até uma das coisas que passou aqui na música. Olha, Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Ele é o pai que ajuda aquele filho que é necessitado. Ele é o pai que socorre quando o filho precisa de socorro. Quando o nosso filho está brincando e do nada ele grita, ai! A gente fala assim, desse jeito. Você está ali de boa, tranquilo, e ele grita ou faz algum barulho, e aí o que você faz? Não aconteceu nada não. Não é isso? Não. Outro dia o Samuel caiu da cama. Acho que foi essa semana. Foi. Eu estava dormindo. Quando ele caiu, eu dei um pulo da cama. E a mãe dele já estava lá no quarto. Ele tem 7 anos. A altura da cama é 35 centímetros. Não machuca. Mas eu sou pai, ela é mãe. Você sente. Se o seu filho chegar da escola chorando, você quer saber quem foi que pôs a mão nele. Não tem conversa. Porque você toma aquela dor como sua. E se nós somos assim, com essa humanidade distorcida de justiça, que dirá o nosso Deus? Como que Ele cuida de nós, como que Ele é justo, como que Ele nos protege. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. O interessante a gente saber é o seguinte: quando o Gonçalo grita ai, por mais que eu esteja perto, quem normalmente vai socorrer se estiver perto é o pastor ou a pastora. Eu sou líder, eu posso ajudar, eu venho socorrer também, eu quero saber se está bem. Mas o pai é sempre o primeiro a chegar. Mas para isso, você precisa ser o quê? O filho. No meio de tantos filhos aqui, se o Samuel grita, por mais que os outros pais se compadeçam, eles vão aguardar, ou vão pelo menos esperar que esteja eu ali. Porque eu sou o pai dele. Então, se você quer o socorro de Deus, o que você tem que ser? Filho. O filho dele. Aqui em Salmos ele deixa isso claro. Ele traz como filho deles aqueles necessitados, os órfãos e as viúvas, no sentido de aqueles que não têm mais apoio, aqueles que não têm a quem recorrer, aqueles que recorrem a Deus. Ele está aí para isso. Aleluia. Os nossos conceitos de paternidade podem estar distorcidos, mas os conceitos de paternidade de Deus não estão.
Como que Deus se tornou nosso Pai? Porque se a gente entender como Pai, ele vai ter um sentido muito amplo em Deus. Porque Deus ele é nosso Pai, ou ele é Pai no sentido de criação, por exemplo dos anjos. Deus ele é nosso Pai a partir do momento em que o Filho, que a Bíblia diz como unigênito, Jesus Cristo, único Filho, no sentido de essência, ele vem e ele se compadece, o Pai se compadece, como está lá em João 3,16, porque Deus, ou porque o Pai, amou o mundo de tal forma, tal maneira, única e exclusiva dele, que ele deu, ele doou, ele entregou o seu Filho, único Filho, unigênito, Filho da sua essência, Jesus Cristo, para nos salvar. E através dessa salvação, ele nos concedeu o direito de sermos chamados filhos. Glória a Deus. Aleluia. Foi uma adoção que não foi... que não custou o mesmo sacrifício que, por exemplo, o Gonçalo para a pastora e para o pastor. Foi facinho, não foi, pastor? Foi molezinha, não foi? A sobrancelha da pastora levantou do jeito. Foi tranquilo, pastor? Só que vocês tiveram que abrir mão de um outro filho para ter o Gonçalo. Vocês tiveram que chegar lá e falar assim: olha, eu vou deixar meu filho aqui de sangue e vou buscar o Gonçalo, porque vocês tiveram que abrir mão disso. Por mais conturbado que foi, o privilégio que Deus nos deu de ser chamados filhos foi mais alto o preço. Com certeza. Custou mais. Foi preço de sangue. Jesus Cristo quis submeter a ser nosso irmão. Cara, vocês entendem o que é isso? Ele é santo, ele é puro, ele é eterno, ele é maravilhoso. Conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus fiel. Ele estava aqui, ele veio aqui para buscar a gente, para ser chamado irmãos. Porque o Pai quis que nós nos tornássemos filhos. Oh, aleluia. Isso não é bondade suficiente, não? É, Jesus. Obrigado, Senhor. Será que o mundo não enxerga isso? O que passa na cabeça das pessoas que não conseguem entender isso? Não sei. O Deus desse século cegou o entendimento. A bondade de Deus, dessa forma demonstrada, diz para mim que a bondade dele não tem limite. É verdade. Não tem. Vai além das nossas expectativas, vai além daquilo que você necessita, vai além daquilo que você Aleluia. pode imaginar. Glória. E se juntasse a imaginação de todos nós que estamos aqui, também não seria capaz de contemplar essa bondade. O Deus que nos amou, foi bondoso para conosco, não tem dimensão a sua bondade, o seu amor. Só que aí, muitas das vezes, a gente quer entender isso de uma forma, como é que eu posso dizer, que vai nos trazer um benefício, mas no sentido de nos agradar, sabe? Diz assim, Romanos 8, 15 e 16, diz assim, olha, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Interessante, né? Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
Só tem uma diferença da nossa humanidade para a divindade de Deus nesse ponto de herdeiros. O Samuel só vai receber alguma coisa, ele só vai ser meu herdeiro, digamos, consumado, só bater as portas. Até lá, ele é meu filho, e o patrimônio derrama-se. É para a tua honra, para a tua glória, para ser usado na tua obra também. Ele só vai ter acesso como dono se eu partir dessa para outra. Deus não vai partir dessa para outra. Ele é eterno. Aleluia. Mas Ele permite que tenhamos a herança ainda assim. Qual é essa herança? Eternidade. Vida eterna. Ele permite que sejamos eternos com Ele e com Cristo nisso. Só que aqui a gente tem uma analogia parecida com aquilo que aconteceu lá com o filho pródigo. Ele quis receber herança enquanto o pai também estava vivo. Só que o benefício que ele queria era o usufruto próprio. Ele queria curtir, ele queria fazer o que ele desse na telha. Ele queria ter a liberdade o suficiente para ninguém ser dono do nariz dele. Quando ele menos imaginava, todo mundo era dono do nariz dele. Ele só deixou um pai de amor para ir para um monte de pessoas que eram enganosas. Só isso que ele fez. Deus é o nosso Pai, mas isso não é, no primeiro momento, algo que não vai nos trazer benefício para o nosso ego, para a nossa vontade. Por isso que Deus não é um Pai bonzinho. Porque não adianta eu chegar e falar: Deus, eu quero isso. Eu quero. Aí você acha que Deus vai fazer igual a gente? Ô menino, tá, toma, vai. Deixa chato. Não. Se a gente tem paciência para pedir, Deus tem ainda mais para cuidar de nós. Aleluia. Graças a Deus. O eu quero fazer birra, fazer bico, chorar, reclamar, brigar. Não muda o coração de Deus. Ser pirracento não muda o coração de Deus. Deus é Deus de amor, Deus de bondade, Deus de justiça. Aleluia. Ele não é um pai medíocre. Não. Ele é um pai que ele sabe que aquilo que ele tem que te dar para o seu bem, ele vai cumprir. E ele vai fazer com que o universo inteiro tenha que cooperar com o propósito dele para cumprir o propósito na sua vida, se for preciso. Esse é o nosso Deus. Ele usa quem quer que tenha que usar, da forma com que tenha que ser. Deus converte as maldições em bênção nesse sentido. Vocês acham que Satanás estava triste quando Jesus foi para a cruz? Não. Ele estava lá feliz. Ele queria de todo jeito que Jesus fosse envergonhado. Mal ele sabia que Jesus ia morrer na cruz para ser glorificado, não envergonhado. Mal ele sabia que os planos de Deus são incompreensíveis para ele e até para nós. Se Deus não nos revelar, esquece. Você vai virar e vai falar assim: a vida está tudo dando errado. Só que o tudo dando errado é propósito de Deus. Você acha que não? Deu tudo errado na vida de Jó. Jó tinha um patamar top. Era cheio de filhos, cheio de funcionários, cheio de tudo quanto há. Perdeu tudo. Aí qualquer um ia falar o quê? Esse pai meu não dá. Pensa lá se o nosso pai vira para nós, toma todas as coisas que nós temos, põe a gente para a rua, não nos deixa se alimentar. Isso é um pai? Você ia chamar ele de pai? Na nossa humanidade? Não. Jó teve que aprender que Deus é um pai de amor, mas é um pai que, como eu até ouvi numa pregação há uns dias atrás, ele até planeja o nosso sofrimento, no sentido de planejar para que nós tenhamos vitória, e que no percurso para chegarmos a essa vitória nós vamos ter que sofrer, nós vamos ter que passar por algumas coisas que nós não queremos, mas que vai nos trazer crescimento, vai nos trazer vida, vai nos trazer fortificação, vai nos trazer testemunho de fé. Isso não adianta a gente ter fé.
Para que eu vou crer se Deus vai me dar tudo já fácil? Para que eu vou usar a fé se eu não tenho momento de aflição para aplicar ela? A Bíblia fala que fé sem obras ela é morta, no sentido de que se eu não tiver como usar, você está lembrando, né? Pois. A fé ela é morta sem obras, no sentido de que se você não aplicar a sua fé, uma hora você vai olhar e vai falar assim: não preciso ter fé. É tipo, às vezes eu falo isso com a Dani: eu estou sentindo muita dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Você vai lá e toma um remédio. Você melhorou? Melhorei. Aí você vai lá no outro dia: eu estou sentindo dor de cabeça, ora para mim. Aí você ora e toma um remédio. Você melhorou? Melhorei. Quem foi que resolveu, a oração ou o remédio? Você é errado. Se você toma um remédio para dor de cabeça e o remédio sara a sua dor de cabeça, estou dizendo que Deus é dispensável? Eu estou dizendo que você só vai aplicar a sua fé de uma forma real naquilo que é impossível para você e que não tem outra solução. O nosso Deus ensina isso. Se eu posso chegar aqui, igual ontem, por exemplo, os jovens estavam aqui ensaiando, as meninas estavam ensaiando aqui o louvor, depois que elas ensaiaram, elas vieram e limparam a igreja. Ok. Elas precisaram de fé para limpar a igreja? Não, elas precisaram da vassoura, do esfregão, da água. Disso elas precisaram. Agora, se elas chegassem aqui, dobrassem os joelhos e precisassem de uma limpeza interna, uma que água, sabão, vassoura não resolve, e que nós como seres humanos são incapazes de nos limpar por conta própria, aí que ela ia precisar? Da fé. Ela ia precisar ter fé para clamar a um Pai, para que o Pai a perdoasse ou os perdoasse daquilo que cometeram de fraqueza, de pecado, para que o Pai ensinasse aquilo que é o correto, aquilo que é o caminho certo. E aí sim seria uma aplicação da fé. Então entenda que tudo aquilo que você passa, que Deus, como nosso Pai, nos proporciona, que nós não podemos resolver, que nós não podemos achar uma solução por nós mesmos, é o momento da gente aplicar a fé nele. É aí que está. Às vezes as pessoas não quero que me entendam mal, mas Deus ele já deu a capacidade, inteligência, dons, capacidades que nós temos, que Ele já nos deu. Você tem que glorificar Ele porque Ele já nos deu. Ele já fez isso. Então você não tem que falar: Senhor, eu queria tanto, sei lá, aprender a fazer isso, e senta e espera e quer aplicar a fé nisso. Acha que Deus vai chegar, ligar um cabo USB na mente e vai fazer a baixa do arquivo e pronto. Não. Não é assim que a fé funciona. Nosso Pai ensina isso. Se você quer aprender a fazer alguma coisa, o que você tem que fazer? Estudar para aquilo. Procurar se capacitar para aquilo. Procurar informações sobre aquilo. E a partir deste momento que você faz isso, aí sim, Deus ele começa a nos trazer à memória aquilo que nós aprendemos, Ele começa a nos capacitar naquilo que nós já estamos desenvolvendo, mas sem o nosso esforço, não. Ele não é um Deus bonzinho, Ele é um Deus bom. Ele espera que você se esforce para você alcançar. E aquilo que você não é capaz, aí Ele entra com providência. Aquilo que você é capaz, Ele não vai mover uma palha. Não é porque Ele não pode, é porque Ele simplesmente não quer. Porque não é propósito dele criar filhos mimados. É propósito dele criar filhos que tenham intimidade com ele. Filhos que sejam fortes. Filhos que não se alimentem de leite. Como Paulo fala. Mas se alimenta de quê? Alimento sólido. Arroz, feijão, feijoada, uma boa macarronada, uma boa picanha, né, Inês? Deus não quer saber de você tomando uma madeira. Foi o tempo em que Ele nos tratava como o Pai que pegava no colo e dava a nossa mamadeira.
Eu, às vezes, acordava de madrugada para ajudar ela a amamentar ele. E eu tinha que ser quem ficava acordado, porque os dois estavam dormindo. Eu não tenho saudade do Samuel com os 6 primeiros meses por causa do trabalho. Sem trabalho. Glória a Deus. Hoje, quando ele quer comer, sabe o que ele faz? Ele vai lá no armário, pega o que ele quer comer, senta, come, limpa as coisas, vai lá e coloca na frente. E pronto. Ele deixou de ser dependente de mim? Não. Porque ele não trabalha. Quem tem que comprar o biscoito, o pão, o chocolatado que ele quer, tem que comprar, tem que colocar lá. Mas ele aprendeu a ir lá e buscar, não foi? Deus nos quer assim. Não é independente deles, mas é com capacidade de andar, capacidade de falar, capacidade de se alimentar, capacidade de saber onde deve ir, onde não deve, capacidade de saber o que deve fazer, o que não deve, capacidade de falar, saber o que fala e o que não fala. Ah, mas Deus tem que descer aqui uma labareda de fogo, uma sarça ardente e me falar se eu vou ou não vou aceitar esse trabalho. Não! Cara, se você medita nisso dia e noite, Ele já te deu a capacidade há 10 anos atrás, que você decidiu o que você vai fazer hoje. Ele já te deu. Porque você tem que fazer o quê? Peraí. O meu pai já me ensinou o que eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso aceitar um trabalho. Ok. Vamos pesar esse trabalho segundo a Bíblia. O que eu vou fazer lá? Edifica ou não edifica? Existem trabalhos muito bons. Trabalhei transportando droga, por exemplo. Você ganha dinheiro demais. E Deus está olhando para você e rindo, né? Você acha? Aí você vira e fala assim, precisa de Deus descer na labareda de fogo, mandar o anjo. Fala assim, não, eu tenho que mandar, vai lá Miguel, desce um exército de anjos para falar com um sujeito que ele não deve aceitar um serviço desse cara. Precisa? Não, porque a gente não precisa nem ser cristão para entender que isso é uma coisa errada. Então, se você já conhece o Pai que tem, você já conhece os aspectos da sua vida que você precisa corrigir. Sabe por que a gente não corrige? Porque a gente é aquele filho pequenininho, de 1 ano de idade, que a gente vira e fala assim, não põe a mão na TV e sai, e fica olhando da porta. Aí quando ele chega na frente da TV, ele olha para trás para saber se você está olhando ou não. Esses somos nós. A gente às vezes é teimoso, e a gente ainda quer querer tapear Deus nessa teimosia. Querer dar uma desculpa de que, eu não sabia. Sim, sabíamos. O nosso Deus ele é tão bom que Ele já esclareceu tudo aquilo que Ele precisa esclarecer e revelar dele e da nossa vida cristã na palavra de Deus. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que nos corrige. Em Provérbios, no capítulo 3, no verso 11, está escrito assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Nosso Pai nos quer bem. Se Ele quer cuidar de nós, se Ele nos ama e Ele realmente nos ama, Ele vai nos corrigir, se for necessário. Ele vai nos ensinar, se for necessário. Ele vai falar conosco da forma com que é necessário falar, para que nós venhamos entender o propósito dEle e venhamos dar valor à vontade dEle. Em Hebreus 12, fala assim, no versículo 7: É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão
ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Quem gostava de levar a balada do pai e da mãe aqui? Eu não gostava. E os meninos de hoje são muito Nutella, que eu apanhava de vara de amor. Isso dói. Goiaba. Vara de goiaba. Tinha uma maravilhosa. Você dava um nó nela. Uma vara de marmelo. Isso era uma delícia. Isso era para a mãe pegar na curva. Delícia. Quem que gostava? Se divertia tomando um couro. Olha, cara, eu preciso correndo para casa, porque minha mãe hoje tem que me dar um couro, cara. Eu não conheci esse sujeito, vocês conheceram. Agora, olha o que diz a segunda parte. Mas de tristeza, ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos. Quem hoje dá valor às varadas que eu dou? Eu dou. Eu dou porque eu falo, talvez minha mãe vai estar assistindo online, meu irmão mais novo, meu irmão do meio levou menos barata que eu, que hoje eles estão mais trabalho do que eu. Você também já deu muito. Sim, mas pensa lá, se o número de baratas fosse satisfatório ao benefício, eu falo, eu deveria ter levado mais algumas. Eu até os meus 14 anos era um excelente filho, de repente eu conheci a adolescência. Cara, a ânsia de liberdade, a ânsia de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a ânsia do eu sei, sou eu que sei da minha vida. Nós às vezes somos assim. Em determinados momentos da nossa caminhada cristã, somos bons filhos. Oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, ensinamos, pregamos. A gente prega até para o cachorro passar na rua. Vira lá, também cá, você tem que aceitar Jesus. Aí basta que Deus não nos dê uma vírgula daquilo que a gente quer. E aí você desanima, você fica no jururu. Você orava 3 vezes no dia, você passa a orar uma só. Aí você orava conversando, você passa a fazer só uma reza do Pai Nosso. Porque Jesus usou o Pai Nosso para nos ensinar. Não que você não deva orar o Pai Nosso, tá bem? Não é isso. Mas quando orar o Pai Nosso, entenda o que você está orando. Não é uma oração de repetição, não. A oração tem que ter sentido do que você fala. E aí, das 3 por dia, você cai para uma, da uma você passa só a rezar o Pai Nosso. Que é só repetir aquilo sem um pingo de sentido. Aí você que jejuava 7 dias na semana, jejua nenhum, só dia 31 de fevereiro. Aí você que gostava de ler a Bíblia, lê só o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no adesivo de um carro quando está passando por você, porque você deu curiosidade de ler o que está ali. Aí você que vivia pregando o Evangelho, quando as pessoas começam a falar de Jesus perto de você, você fala, pera, eu vou ali. É quando a gente está na adolescência. Eu que sei da minha vida. Eu que sei o que eu faço. Se chega e Deus fala assim, olha, não é assim, você vai fazer assim. Aí você quer virar para Deus e falar, não, eu que sei. Eu vou fazer assim que vai dar certo. Mas Deus, Ele nos corrige. E aí quando Ele corrige, é o que está dizendo aqui. A gente sente a varada e ai, doeu. Mas com o passar do tempo, no amadurecimento cristão, nós começamos a entender que o nosso Pai demonstrou amor ali quando Ele nos corrigiu. Demonstrou bondade. Demonstrou que Ele não está ali para ser bonzinho ou simplesmente nos agradar. Não. Ele está ali para nos levar para um lugar. Para nos trazer para perto da santidade dEle. Para nos levar para a vida eterna. Porque Ele quer ter intimidade. E essa intimidade que Ele quer ter não é por pouco tempo. Não é por um tempo limite, é eternamente. E sabe o tamanho que é a eternidade? É.
Você quer ver o tamanho da eternidade? Quando tiver um céu bem escuro, você olha lá pro fundo e tenta ver o fim dele. Você acha que você vai conseguir? Não. Às vezes, gosto muito de coisas científicas e tal. E às vezes eu estava vendo reportagem, o observatório do telescópio sei lá o que, viu que está a 300 mil anos-luz. Caraca, um ano-luz é 300, sei lá quantos mil quilômetros de distância. Não é daqui na padaria, não é daqui na esquina. E mesmo assim não chegou no fim. E olha que interessante. O universo inteiro está na palma da mão de Deus. E ele é grande demais para a gente. E às vezes a gente acha que a gente é grande demais para o universo. Não estou querendo dizer que você não tenha que querer ser grande no sentido de aumentar o seu conhecimento, de se tornar mais capaz, de se tornar melhor naquilo que você é, naquilo que você faz. Mas no sentido de você achar que é você o centro da atenção. Por muitos anos, os cientistas acharam que a Terra era o centro do universo. Pensa a decepção deles quando eles descobriram que nem do sistema solar ela é o centro. Nem nada gira em torno dela, a não ser a Lua. Mais nada. É a única glóriazinha, digamos assim, que ela tem. Ela, a Terra, o planeta, ele é obrigado a girar em torno de um astro maior, do Sol. E os cientistas aqui falavam assim, não, o Sol gira em torno da Terra. E capacidade que nós temos de achar que nós somos o centro do universo, quando temos um Pai que é dono de tudo. Nós somos só um pequenininho. E pela graça dele nós existimos, e pela misericórdia dele, nós somos transformados dia após dia através da redenção dele. Pela bondade e amor dele, nós somos chamados filhos de um Deus desse. Deem valor à paternidade que nós temos. Deem valor ao Pai que nós temos. Entendam isso. Porque o Pai que nós temos, nós não somos capazes de ser. O Pai que nós temos, nós não somos capazes de mensurar. A gente não consegue. Em Salmos, no capítulo 103, a partir do 13 e 14 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe quando a gente fazia besteira? Aprontava? Fazia o que não devia? E o nosso pai virava e falava assim: eu não sei como é que você foi capaz de fazer isso. E o nosso pai, quando tinha a nossa mesma idade, fazia igual ou pior. Meu pai, isso minha mãe cansada de me contar. Meu pai, quando ele aprontava, ele corria para o meio do mato. A casa lá no Brasil, onde a gente morava, era a antiga casa dos meus avós. E atrás da casa só tinha mato. Mato e vaca, mais nada. Pra vocês terem ideia, quando eu era criança, vinha uma vaca todo dia na janela do meu quarto para eu dar ela comida. Todo dia. E quando minha avó queria pegar o meu pai, de couro, que ele aprontava, ele corria. E ele corria. E ninguém pegava ele. E ele só vinha no final do dia. Quando o meu avô chegava. E meu avô, que era mais sossegado, mais de boa, entrava e meu pai entrava atrás. Ele ficava livre do couro. Quando era no outro dia, o que ele fazia? Aprontava de novo. Na hora que desce zebra, perna para quem tem. Quando nós éramos crianças, um belo dia, minha mãe quis bater na gente. E aí sabe o que a gente fez? Perna para quem tem. Corremos o bairro. E minha mãe atrás. Minha mãe não era como a minha avó. Minha mãe corria. Ela correu praticamente o bairro atrás da gente. E a gente voltou a apanhar na rua. E
gostou, achou bom e pouco. E aí eu falo, e aí? É revoltante para um filho. Você corria, eu corri, quando me pegou, você acha bom? Porque talvez ele começou a dar mais valor às correções a partir do momento que ele se tornou pai. Ele passou a entender melhor o que era que o pai dele sofria, o que a mãe dele sofria. Só que o nosso Deus, ele já nos conhece muito antes de nós termos nascido. Ele já nos conhece. Quando você fraqueja, quando você cai, quando você peca, quando você pisa na bola, Deus ele já sabia o que você ia fazer. O primeiro pecado da humanidade, Deus já sabia. E às vezes é difícil. Eu falo que, estudando muito o livro de Gênesis, às vezes as pessoas perguntam, e eu vejo muito, por conta dos estudos, preparando aqui para os jovens, e antes anterior mesmo por conta dos adultos, eu vi muito questionamento. Se Deus sabia que ia pecar, por que Deus não impediu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus ele não cria uma caixa de formigas, eu já falei isso aqui. Ele não fica lá furando, você vai andar aqui, é aqui. E pega você e te transforma num bonequinho, numa boneca, num robozinho. Não. Ele te ensina e espera que você compreenda que o que ele está ensinando é o melhor para você. Mas quando você falha, ele conhece a nossa estrutura e sabe que lá atrás houve um pecado que manchou toda a nossa humanidade. E que Jesus Cristo, quando veio, ele rasgou essa nota promissória que estava ali escrito o nosso nome com os nossos pecados. Mas ele também entende que mesmo assim na nossa carnalidade, muitas das vezes nós somos fracos, nós falhamos, nós optamos por não escolher a bondade do Pai e optamos por escolher a nossa vontade. Não existe outra desculpa para o pecado, tá bem? O pecado ele simplesmente acontece porque nós queremos. E eu falo isso com jovens. Eu pego no pé deles por causa disso. O pecado não é uma coisa que você está passando na rua e opa, cai em cima. Não. A gente só peca, a gente só erra porque a gente quer errar. Não tem outra justificativa. Ninguém pega uma coisa que não é dele porque não quer. Ninguém mente porque não quer mentir. Ninguém pratica o mal porque não quer praticar o mal. A nossa essência diz, não faça. E o nosso coração, a nossa vontade diz, eu vou fazer. Vai me agradar, vai me trazer benefício. Mas mesmo assim, Deus nos conhece, sabe da nossa estrutura. Ele tem a misericórdia de, a partir do momento que nós erramos, o Espírito Santo vem e fala assim, você errou. Não entenda que o Espírito Santo é como Satanás, acusador. Não. Porque Satanás ele quer nos acusar perante Deus. O Espírito Santo quer nos confrontar perante a nossa própria capacidade, a nossa própria consciência. Ele vem e fala com a gente. Sabe quando você está no meio de todo mundo, lá no serviço ou na escola, e se por um acaso você fez alguma coisa errada e a pessoa vem, te mete os pés, chama atenção na frente de todo mundo, e você fica quadrado? Esse é Satanás. Ele quer fazer isso com a gente na presença de Deus. Ele errou, ele não vai para o céu. Ele é culpado. O Espírito Santo não. Sabe aquele professor, aquele chefe que você já teve no trabalho, que chega perto de você e chama para uma reunião à parte e fala assim, deixa eu te falar um negócio. Sabe quando você fez aquilo ali? Não está certo, não. Isso aqui tem que ser corrigido. Esse é o Espírito Santo. Só que para a gente escutar, a gente precisa ter intimidade com Ele, procurar querer ouvir o que Ele tem a dizer. Para a gente aceitar a correção, nós temos que ser capazes de entender que a correção é para o nosso bem. Entender que Deus nos cuida de nós como um verdadeiro Pai, nos auxiliando, cuidando, nos carregando quando é preciso, entendendo que por mais que a nossa estrutura seja fraca, Ele pode nos capacitar para que nos tornemos fortes nele. Para a gente encerrar, a gente vai ler em Mateus, no capítulo 11. No verso 27.
tudo me foi entregue por meu Pai. Quem está falando isso? Jesus. Muito bem, Jesus Cristo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quis revelar. Através da redenção de Jesus Cristo, temos a revelação do Pai de amor, o Pai de bondade, o nosso Deus, o eterno Deus, o nosso eterno Pai. Através da redenção de Jesus Cristo, ele fala assim: olha, só o Filho pode conhecer o Pai, só o Pai pode conhecer o Filho, e através de Jesus nós nos tornamos filhos, certo? Então quem nos conhece é o nosso Pai, e só nós que somos conhecidos como filho dele podemos conhecê-lo na graça e misericórdia dele. A questão interessante para a gente colocar, para a gente finalizar, é que Jesus fez isso. Ele abriu mão do direito unigênito, como eu já disse, para pôr como primogênito, o primeiro de muitos. Ele trouxe mais filhos para Deus. Temos trazido mais filhos para Deus? Temos nos importado em termos mais irmãos? O termo irmão, cristão, bíblico, não é você chegar para alguém e falar: paz Senhor, irmão, paz Senhor, irmão. Já virou uma frase que é uma palavra só, parece que é só mineiro que fala, né? Paz Senhor, irmão, fica tudo junto. Não. Irmão tem um sentido muito mais amplo do que isso. O que os irmãos mais velhos fazem com os mais novos? Cuidam. Brigam? Cuidam. Experiência própria. Cuidam? Dá uns cocão? Experiência própria. Mexe com o irmão mais novo perto do irmão mais velho, para você ver o que ele faz. Você quer conhecer o irmão mais velho? Mexe com o mais novo do lado dele. Ele pode apanhar na briga, mas o irmão mais novo não apanha. Põe a mão no irmão mais novo e sai arrastando ele e fala: você vai vir comigo. E não seja o pai ou a mãe dessa criança não, para você ver o que o irmão mais velho é capaz. Só que aqui, os irmãos mais velhos em Cristo Jesus, no sentido de nós já conhecemos a verdade, temos criado o caso com Satanás e com seus demônios, com os nossos prováveis irmãos que estão lá fora? Temos. Quando Deus manda Jesus, a Bíblia é bem clara, porque Deus amou o mundo não no sentido de mundanismo, no sentido do que o mundo tem de mal, no sentido da maldade mundana, mas no sentido de pessoas. E quando nós falamos todo mundo, apesar de nós usarmos essa expressão muito errada, mas quando está escrito aqui, ele quer dizer mesmo todo o mundo, ou melhor dizendo, todas as pessoas. Ele não escolheu. Ou você acha que eu e você somos muito bonitos para Deus falar assim: não, eu quero só esses, o resto não tem problema, não. Quando ele escolhe o plano da redenção, quando Deus projeta o plano da redenção, ele inclui toda a humanidade no plano da redenção. Qualquer um hoje que se dobrar e entregar a sua vida nas mãos de Cristo, os pecados dele já foram pagos. Ele simplesmente tem direito a pegar a promissória disso. Se a gente for entender, é como se fosse lá um cartório. Está lá a pilha cheia das promissórias com as contas pagas. Mas só vai ter direito a falar que a conta foi paga quem foi lá buscar a promissória. Quantos filhos, ou prováveis filhos de Deus, nós conhecemos, que até hoje não foi lá buscar a promissória e você nem falou com ele que ela está lá? Quantos filhos Deus tem espalhado pelo mundo que ainda não conheceu o Pai e que nós não temos ele o direito ou nos esforçamos para que eles conheçam o Pai? Quantos filhos ou prováveis filhos de Deus nós conhecemos, nós convivemos, nós abraçamos, nós dizemos que amamos, nós dizemos que somos irmãos, nós dizemos que somos amigos, nós dizemos que somos queridos,
mas que a gente simplesmente não apresenta o Pai para eles. Eu vi outro dia um vídeo, às vezes eu estou vendo alguma coisa na internet, às vezes aparecem uns vídeos, umas coisas, e eu vi um rapaz, o rapaz tinha para aí uns 30 e poucos anos, no YouTube, ele estava contando a seguinte coisa: ele pedia, e pedia de uma forma que eu fiquei emocionado com ele pedindo. Ele falava assim: olha, o meu pai e a minha mãe não puderam me criar e me entregaram na casa de uma dona. Ele fala o nome da mulher, fala o nome do marido dela, só que eu queria conhecer o meu pai e a minha mãe. A dona me disse que eles não podiam cuidar de mim, que eles eram muito pobres, que eles tinham que ir embora e eles acharam que era melhor para mim ficar aqui. Eu entendo que eles queriam cuidar de mim. E ele fala chorando: mas eu quero conhecer o meu pai e a minha mãe. Eu preciso conhecer o meu pai. Eu preciso conversar com ele, dizer para ele que eu perdoo, saber se eu fiz alguma coisa para que eles me perdoem. E você vê a emoção e o sofrimento que aquele rapaz tinha em querer conhecer o pai e a mãe. Agora, por um segundo, pensa nas pessoas lá fora sofrendo, querendo conhecer o pai. E a gente sendo aquele filho que ficou lá na casa do filho pródigo, e que quando o filho pródigo volta, ele quer ainda discutir com o pai. Que é isso? Esse infeliz aí, um rato, levou tudo que tinha, acabou com tudo. E a resposta do pai para ele é a melhor. O pai não precisa discutir, ele só fala assim: tudo que é meu já é seu. Ou seja, se você só não usa porque você não quer. Você só não usa porque você não entendeu que o amor do pai é além da sua compreensão. E o além da sua compreensão se torna que aquele filho que está perdido, o pai não ama mais, mas o pai se preocupa com ele porque ele está perdido. E o pai faria questão que você fosse falar com ele que tem um pai que o ama. A gente não vê na parábola o filho que ficou em procurar o irmão. Estou falando: cara, você é doido? Faço não. Você é maluco? Nosso pai nos ama. Quando é que você vai? Faz isso não. A gente não vê esse filho fazendo isso. A gente vê ele com ciúme, com egoísmo. A gente vê ele querendo tudo para ele, ou pensando nele, ou achando que por ele ter ficado, ele se tornou o filho predileto. Por ele ter ficado, ele deveria receber honras, quando na verdade ele ter ficado significa que ele precisava do pai, não que o pai precisava dele. Porque se a gente vê a história do outro filho, quem saiu de casa foi e teve que voltar, não foi? O pai deixou de ser pai quando ele saiu? Não. Mas o filho, quando voltou, ele já pensou que ele não era mais filho. Ele falou: pelo menos eu tenho que ser pelo menos um empregado. Que venhamos entender, sim, que o nosso pai é um pai de bondade, mas não é um pai bonzinho. Ele é um pai de bondade, só que a bondade dele não fica estreita em nós, não fica presa em nós. Não sejamos filhos egoístas. Entendamos que a bondade do nosso pai vai além da nossa compreensão e além dessas quatro paredes, além dos muros. Rompe com tudo isso. Os nossos irmãos que estão lá fora precisam conhecer o Pai. E se eu e você não apresentar, eles podem perecer por não conhecer o Pai. E aí, com que desculpa que você vai chegar para Deus? Pai, eu não quis apresentar porque eu fiz o Senhor só para mim. Eu esqueci. Ou será que sermos negligentes assim vamos ter o direito de se chegar ao Pai? Porque os dois filhos tiveram que aprender de novo a ser filho. O que foi embora, o próximo, e o que ficou. Vamos entender o que é ser filho. Porque por mais bondoso que o nosso Deus seja e amoroso que o nosso Deus seja, a bondade e o amor dele também estão firmes na justiça dele. Amém?
queria só fazer uma oração para a gente encerrar.